Oi, pessoal, nós vamos conversar sobre os grandes desafios da bioética no mundo atual, né? São assuntos polêmicos em que cada um tem a sua opinião, cada um julga o que achar necessário, e aí eu vou trazer alguns argumentos contra e a favor sobre os tópicos que nós vamos conversar. O primeiro é o aborto. O aborto é a interrupção de uma gravidez, então é a remoção prematura de um feto do útero, causando a morte aí desse bebê. Vamos lá. O argumento a favor da legalização do aborto. Se o feto é considerado uma pessoa humana, a mãe também é. Então, os interesses da mãe têm que se sobrepor aos interesses do feto. E também tem o conceito de que uma pessoa é construída por meio da sociedade. Então, um feto não foi construído socialmente, né? Também tem o princípio da autonomia reprodutiva da mulher, que ela tem que ser livre sobre o seu próprio corpo, né? Tem as questões de caráter social e econômico, então, o nosso caso de enfrentar uma superpopulação, ou as mulheres de baixa renda que acabam prejudicando a sua vida em salas de aborto clandestina, ou que não tem condição de criar essa criança depois que ela nasce. E tem as questões ali de liberdade individual da mulher ou do casal, que isso tem que ser uma decisão do casal. Lembrando que aqui a gente trata da legalização e não do aborto em si. Os argumentos contra a legalização é o fato de que o feto é uma vida, então ele tem direitos sociais e o aborto seria um assassinato. O feto é considerado uma pessoa em potencial, então a gente tem que ter expectativa de que o feto, o bebê, vai virar uma pessoa como qualquer outra. A liberdade da mulher não pode ser egoísta para ela desconsiderar um feto e que às vezes eles não são selecionados, esses problemas não são solucionados pelo aborto. Às vezes pode ser uma coisa que é do passado e que não dá para reparar dessa maneira. Esses são os argumentos contra e a favor do aborto. Agora a gente vai falar de clonagem. A clonagem é a reprodução não sexual de indivíduos que serão geneticamente idênticos um ao outro. Então, é uma fabricação de uma cópia de um indivíduo. É possível reproduzir aí genes, células, tecidos, órgãos, organismos inteiros, como animal e planta, pela clonagem. A clonagem de planta já é muito antiga. E aí, dos animais não humanos, aconteceu a clonagem da ovelha Dolly, lá em 1996. Os argumentos a favor da clonagem, eles dizem que a gente pode restaurar a função de alguns órgãos e tecidos, pode ajudar na cura de doenças como Parkinson, diminui o risco de rejeição de doação de órgão, ajuda casal que não pode ter filhos, mesmo com tratamento de infertilidade, ajuda no potencial genético da raça e aí pode trazer benefícios para a agropecuária. Os argumentos contra dizem que a clonagem não leva em consideração os princípios da proteção humana, ou seja, isso pode atrapalhar gerações futuras, pode empobrecer a genética. Então, pode também oferecer o risco à vida do ser clonado ou da sobrevida. Pode acontecer de anomalias, o alto risco de anomalias, de envelhecimento precoce, lesões, tumores. Pode acontecer de resultar na mutilação do clone. A clonagem ela não é humana, então ela pode ir contra a reprodução da vida, da ideia moral do que é vida, né? E aí, entre outros, esse é sobre a clonagem. As células-tronco agora, elas são células primitivas que podem ser usadas aí para reproduzir todas as células e tecidos do organismo. Então, elas dão origem a outros tipos de célula. Os argumentos a favor do uso das células-tronco são que as capacidades das células-tronco fazem com que elas sejam mais adequadas para produzir tecidos e órgãos para serem usados em transplantes. 90% dos embriões gerados têm melhor condição de vida, geram vida com células-tronco. Os embriões de má qualidade podem ser usados para gerar uma vida a partir do uso de células-tronco. Já os argumentos contra dizem que não há comprovação científica para o uso de células-tronco embrionária. Não há certeza de que embriões congelados sejam inviáveis há mais de 3 anos. Então, se não há risco com esse embrião congelado, se eles geraram bebês saudáveis, não tem por que usar células-tronco. E aí tem-se a perspectiva também de que as células-tronco, em caso de embriões de bebês, podem usar a mesma perspectiva do aborto e assim por diante. Fechamos agora as células-tronco, vamos aos transgênicos.
Os transgênicos são organismos geneticamente modificados. Então, eles partem a partir de outra espécie para dar mais características, aumentar as características que não foram desenvolvidas de forma natural. Então, criar um feijão resistente à seca, então uma soja com anticorpos para o câncer, uma alface que tem uma proteína específica. Então, não existe um consenso sobre a segurança dos transgênicos. E agora a gente vai ver argumentos a favor e argumentos contra. Os argumentos a favor dos transgênicos diz que, em larga escala, vai beneficiar o consumo, já que vai ser mais barato e vai tornar o alimento mais produtivo, portanto, mais acessível. Essa manipulação genética das plantas é fácil, pode acontecer de criar características melhores e mais resistentes àquele solo ou àquela região. Quando a gente cria espécies novas, a gente pode diminuir a quantidade de pragas, né? Tornar a planta resistente a pragas, e aí diminui o uso de defensivo e de agrotóxico. Pode ser usado em resistência de vírus, que pode atrapalhar os plantios e as colheitas, certo? E agora os argumentos contra. Pode ser que a inserção de um ou mais genes no código genético produza substâncias que são tóxicas e pode trazer alergia. Os argumentos contra também dizem que os estudos são inconclusíveis, então precisa de um tempo maior para saber o que pode ser que afete os transgênicos, né? Que nem tudo é flores. E algumas indústrias podem monopolizar a agricultura, né? Colocando na frente os seus interesses. As pragas podem tornar-se super pragas ou ervas resistentes por conta da teoria da evolução, né? Então, pode sim ser que aumente a quantidade de agrotóxico nos alimentos por causa dessas resistências das ervas e assim por diante. Essas são algumas das discussões que a gente tem hoje em dia. Fico esperando a sua atividade. Um beijo e até a próxima. Tchau!